Fala Brasil, tudo bem? Meu nome é Luana, eu sou motorista de aplicativo há mais de 2 anos, quase 2 anos e meio aí já, e eu trabalho nos aplicativos para fazer uma renda extra, tá bom? Nesse vídeo aqui eu quero falar 4 estratégias que a gente pode usar no mês de janeiro para superar essa fase aqui de baixa demanda, tá? Eu comecei a perceber que tinha algumas estratégias que eu estava usando que elas estavam me deixando limitada, e embora eu não goste de usar essas estratégias aqui que eu estou usando, normalmente eu não trabalho assim, mas eu percebi que eu tinha que fazer uma adaptação por causa do momento, tá? Diminuiu a quantidade de corridas, a gente está passando mais tempo esperando entre uma corrida e outra, então agora é assim, dezembro passou, foi a fase de ganhar dinheiro, foi a fase que tinha um monte de promoção, agora é a hora que a gente tem que passar esse período aqui até que entre naquela estabilidade de movimento que é o normal do ano, tá? Esse começo de janeiro é normal essa queda de movimento. Você que é motorista novo, que tá meio preocupado, meio assustado, porque veio de dezembro, né? Muita corrida, de repente agora fica vários minutos entre uma corrida e outra esperando, isso é normal, tá bom? Não fica preocupado, mas de repente precisa mexer nas estratégias que você está trabalhando, tá? Eu testei essas estratégias aqui, porque como eu falei, eu não trabalho com elas e para mim isso aqui tá dando certo, me ajudou a compensar essa queda no movimento e eu tô conseguindo bater ali aqueles objetivos que eu tenho diários, né? Poxa, hoje eu tenho que ganhar X valor. É claro que eu já trabalho no mês de janeiro com uma expectativa financeira um pouco menor, porque eu já sei que é um mês um pouco mais fraco, mas mesmo assim, depois que passou o dia 1º e o dia 2, eu percebi que tava difícil ali de chegar no meu objetivo. Então eu parei, repensei, falei, eu tenho três possibilidades. Ou eu fico reclamando, ou eu desisto, ou eu vou dar um jeito para superar o obstáculo. Então vamos gastar energia em achar solução, né? Então vamos lá. As estratégias que eu tô usando aí, que você pode testar e com você também, se você não usa alguma delas, são... Primeiro, eu estou trabalhando com 2 aplicativos, tá? Normalmente eu não trabalho dessa forma. Eu já falei em vários vídeos aqui no canal, eu prefiro trabalhar com um aplicativo só, porque eu acho que é mais fácil a gente analisar a corrida. Por uma questão de segurança, você analisar bem para onde você está indo, qual o tipo de passageiro que você está escolhendo. Só que eu percebi que eu estou ficando muito tempo ociosa entre uma corrida e outra. Então, de repente, esse tempo que eu estou parado aqui, se eu tivesse com outro aplicativo ligado, eu poderia conseguir outra corrida. Eu usei essa estratégia na época da pandemia, deu certo, e estou usando ela agora, tá funcionando também, tá? Se você não trabalha dessa forma, experimenta testar, pode ser que para você dê certo, tá bom? Segunda estratégia que eu estou usando, eu aumentei o limite de quilômetros que eu estou disposta a buscar o passageiro, tá? Eu percebi, quando eu parei ali para rever as minhas estratégias, que eu estava recusando algumas corridas, porque a avaliação do passageiro era boa, o destino, tá? Eu iria ali tranquilo, mas a distância que o passageiro estava de mim para o embarque, né? Para buscar ele quando eu aceitasse a corrida, estava um pouco mais longe do que o normal que eu aceito. E eu estava recusando essas corridas e eu parei para pensar e pensei o seguinte, meu carro é um carro econômico, eu estou rodando com um carro bem econômico. Será que não vale a pena eu aceitar essa corrida, pelo menos nessa fase aqui? Porque pelo menos são corridas que vão entrar, que é um dinheiro que está entrando, vai somando as corridas, no fim acaba compensando. Fiz as contas, percebi que pelo meu carro aqui vale a pena. Lógico que por andar um pouquinho mais, você diminui um pouquinho o resultado daquela corrida, mas a gente tem que usar de estratégia e é o que tem, tá? Eu sei que não vai ser assim para sempre, mas nessa fase aqui eu tô usando isso, tá? Só quero deixar uma dica. Isso aqui só dá para fazer se você estiver trabalhando com um carro que seja mais econômico, tá? Por exemplo, quando eu trabalhava com o Logan teve uma fase ali que ele gastava muito combustível. Depois eu fiz revisão nele e tal, consegui resolver o problema, mas teve uma época que ele gastava muito combustível. Então assim, se seu carro for um carro que gasta um pouco mais, essa estratégia aqui pode não funcionar, tá? Mas se for um carro mais econômico, considera testar isso para ver se para você dá certo, tá? Terceira estratégia, isso aqui já é para motorista que já é um pouco mais veterano, né? Que já trabalha com essa questão de destino definido, não só para se deslocar para casa, mas para diminuir o perímetro que você trabalha. Eu sempre trabalhei com esse destino definido ligado, tá? Por quê? Porque eu começo a trabalhar no horário de pico, que é 5, 6 horas da tarde durante a semana. Então é normal ter trânsito. O que eu fazia?
eu deixava o destino definido para minha casa ou para um determinado outro ponto específico e atrasava as horas que eu queria chegar nesse lugar. Então isso fazia com que o aplicativo tivesse aquela informação, né? Daqui 2 horas o destino é nesse lugar. Então as corridas que ele me mandava durante aquele período ainda que dava para fazer corrida, eram corridas menores. Mas isso fazia com que eu fizesse mais corridas ao longo de um tempo e também evitasse eu ficar me colocando em situações que eu ia ter que pegar um trânsito muito longo. Pegar corridas que às vezes você sabia que você... Por exemplo, se ia gastar 20 minutos para fazer aquela corrida e naquele horário, por ter um trânsito muito intenso, você gastava 40, 45 minutos. Quer dizer, mais que o dobro do tempo para fazer a mesma corrida. Para a gente acaba não compensando. Então eu trabalhava com destino definido para, durante o horário mais de pico, limitar isso. Passou aquele horário ali das 7h30 da noite, mais ou menos ali, eu já desligava o destino, porque dali para frente o trânsito já diminuía, já era tranquilo. Mas eu percebi que pelo menos nessa fase aqui, ficar usando essa estratégia estava me limitando demais. Então já que nós estamos numa fase que você tem que achar meios, né? Eu desliguei o destino definido, parei de usar essa estratégia, eu tô deixando livre, tá bom? Quando entra a corrida, eu analiso e vamos lá, que Deus abençoe a corrida para que não seja uma corrida daquelas que a gente se enfia nos trânsitos maluco, né? Essa é a terceira estratégia. E a quarta estratégia eu acrescentei a quantidade de horas que eu estou trabalhando no final de semana, tá? E como que eu estou fazendo essa adaptação? Eu tenho uma quantidade de faturamento que eu tenho de meta na semana. Então eu divido isso, eu organizo isso ao longo dos dias. Então eu tenho que, de segunda a sexta eu tenho que faturar X valor e no final de semana eu tenho que faturar X valor. Então o que acontece? Se ao longo da semana, de segunda a sexta, eu não bater a minha meta financeira do tanto que eu tinha que ganhar ali, o que eu faço? Eu vejo a quantidade de valor que falta, e mais ou menos eu sei quanto que dá para ganhar por hora no final de semana, e aí eu encaixo algumas horas a mais no sábado e no domingo para poder bater a meta da semana, tá? Isso não é legal, isso é uma coisa... Desculpa, gente, eu tô bem rouca, mas eu vou gravar o conteúdo, não vou deixar de gravar por causa disso. Isso não é legal, porque é uma coisa que você trabalha muito mais horas, só que é uma fase, tá? Nessa fase aqui a gente não tem muito o que fazer. Então eu decidi usar essa estratégia porque eu vou bater a minha meta de faturamento em janeiro, tá bom? Aconteça o que acontecer, se tiver que trabalhar mais, eu vou trabalhar mais, não tem problema. A gente não pode ter preguiça de trabalhar, medo de trabalhar e nem ficar parando diante de um obstáculo. Quando vem dificuldade na nossa frente, a gente não pode ficar parando e reclamando. Pensa o que você vai fazer para resolver aquele problema e segue em frente, tá bom? Fase difícil a gente passa, fase complicada a gente passa, mas... passa também, tá bom? Do mesmo jeito que a gente passa de viver, passa de passar, de ficar para trás, tá bom? Então, essas são as 4 estratégias que eu estou usando. Eu testei essas 4 estratégias, eu estou usando atualmente, tá dando certo para mim, já me ajudou a estabilizar os meus ganhos. Diariamente já estou conseguindo bater aquele ganho que eu tenho que fazer no dia, tá? Nos primeiros dias do mês ali, dia 3, 4 e 5 não deu certo pra mim, foram dias que eu voltei frustrada pra casa, mas aí eu fiz aquela adaptação e agora já todos esses dias aqui eu consegui chegar no objetivo, então percebi que deu certo, tá bom? Eu espero que esse conteúdo aqui tenha te ajudado, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para fazer parte aqui junto comigo. Gostou do conteúdo? Deixa aquele joinha. Eu vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima aí. Bora prosperar, Brasil! Até mais! Tchau, tchau!